Graça e paz, queridos, bom dia. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está aqui no livro de 2 Reis, capítulos 4, que diz assim o título: Eliseu ajuda uma viúva pobre. E certo dia, uma viúva dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. E agora veio um credor ameaçar levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu responde, O que posso fazer para te ajudar? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. E então Eliseu disse, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, e quantas conseguir. E depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Separe-as quando elas estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu e seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. E quando ela contou ao homem de Deus o que havia lhe acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos vivam com o que sobrar. Amém? Essa palavra, ela nos diz várias coisas. Tem vários tópicos sobre essa palavra, Primeiro deles, a mulher foi até o profeta e disse para ele, que o marido dela tinha morrido. Mas este marido temia ao Senhor, ele temia a Deus. Então, este homem, ele tinha reserva de oração no céu, ele tinha intimidade com Deus. Por isso a mulher foi cobrar do profeta alguma atitude, o que ela deveria fazer nessa situação. Então, nós estamos preparados para o dia mau? Nós temos reserva com Deus para o dia mau? É a pergunta a se fazer. Você e eu temos reserva para o dia mau? Porque o dia mau ele vem, ele não é seletivo. Queridos, o dia mau não é seletivo. Ele não escolhe apenas os adultos ou apenas as crianças ou apenas os pobres, não. O dia mau ele vem para todos nós. É um término de um casamento, é uma doença repentina, é um luto inesperado. Esse é o dia mau. Mas a diferença é que nós temos que ter reserva com Deus, para que no dia mau nós possamos pedir a Ele o socorro. Aqui no capítulo 2, no versículo 2, o profeta perguntou o que ela tinha em casa. E ela respondeu que ela tinha uma botija de azeite. Trazendo para os nossos dias, o azeite é a presença do Senhor. É a presença de Deus. Nós temos o azeite. Você e eu temos o azeite. Porque nós precisamos ter o azeite. É o mais importante, é a presença dele em nossas vidas. E no número 3, o profeta diz para ela pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos. Ah, mas por que vasilhas? Porque a bênção que o Senhor ia dar para ela era numa medida sacudida, recalcada e transbordante. Era uma bênção imensa. Era uma bênção muito grande. Então ela precisava de pedir vasilhas emprestadas. Porque a bênção era além do que ela precisava. O que a mulher precisava era quitar a dívida. Ela precisava de um valor para quitar aquela dívida, que era o que estava preocupando ela. Porque o credor queria levar os bens mais preciosos que ela tinha. E o inimigo ele é assim quando ele vem na nossa vida. Ele quer levar aquilo de mais precioso que a gente tem. É um filho, é um irmão, é um esposo que está aí no mundo, que está perdido, que está no alcoolismo, nas drogas. Mas essa mulher, ela foi e fez o que o profeta pediu. Veja que no 4, ela obedeceu sem questionar. Você tem obedecido ao Senhor sem questionar? Você tem obedecido o que Ele tem colocado no seu coração sem questionar?
Porque a mulher, ela poderia ter falado assim, esse profeta aí tá ficando maluco. Eu vou entrar para dentro do quarto, virar a minha garrafinha de azeite em uma vasilha, o azeite vai acabar. Eu não vou fazer isso. Mas não, ela foi temente à ordem do Senhor. Ela temeu aquilo que o Senhor ordenou o profeta para mandar para ela fazer. Você tem temido a ordem de Deus? Você tem seguido aquilo que o Senhor tem te falado sem questionar? Porque, queridos, o sobrenatural de Deus, para muitos, pode parecer loucura, né? E essa mulher, ela obedeceu, ela não hesitou, ela não questionou. E é isso que o Senhor quer de nós, não é? E quando ela obedeceu, o milagre aconteceu. Porque ela obedeceu. Por isso que eu volto a dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos obedecido à voz do Senhor? No versículo 7, ela foi ao profeta e o profeta disse o que para ela? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, vive tu e seus filhos do resto. Por quê? Porque Deus deu para ela muito mais do que ela precisava. Aquela mulher, a partir desse momento, ela não ia ser mais uma simples viúva sem nada. Ela ia ser uma comerciante de azeite, que era algo muito importante naquela época, onde não se havia eletricidade. O azeite se usava para acender as lamparinas. Então todo mundo precisava ter azeite. E a mulher se transformou na comerciante de azeite da região, porque ela pegou vasilhas emprestadas com seus vizinhos, então foram muitas vasilhas. Então Deus, ele nos dá além do que nós sonhamos, do que nós pedimos. A palavra do Senhor em Mateus 7,11 nos diz o quê? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, coisas boas dá aos que lhe pedirem. Então, amigos, nós temos que pedir ao Senhor. Temos que fazer como a mulher. Ela pediu, ela não foi reclamar o problema dela com a vizinha, com a tia, com a amiga, que talvez, em vez de falar para ela assim, vai orar, vai pedir para Deus. Não, ia falar para ela, nossa, e agora? O que você vai fazer? Meu Deus do céu, eu também estou com um problema assim, um problema pior que o teu, que é o que geralmente acontece. Ela foi direto na fonte. Ela foi pedir para o Senhor resolver o problema dela. Porque quando ela foi pedir ao profeta, ao homem de Deus, ela estava falando diretamente com Deus. Porque o profeta foi falar para o Senhor deu a solução. Então nós temos que questionar os nossos problemas, as nossas ansiedades com aquele que pode resolver. E só quem pode resolver os nossos problemas, queridos, é o Senhor. Ele é maior do que todas as coisas. Não tem juiz, não tem delegado, não tem advogado, não tem comando vermelho que está ameaçando. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não tem. Maior que todas as autoridades constituídas na terra é o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Então nós temos que colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor e aguardar a vitória. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante. 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Como está escrito, estas coisas, os que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou àqueles que o clamam. Então, quando nós clamamos a Ele, Ele tem o melhor preparado para nós. Muito além do que nós sonhamos ou pedimos. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor uma bênção, uma vitória, para libertar um filho, para salvar um marido, para transformar a vida da nossa família. E às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Mas entenda, querido, tudo tem o tempo certo. A promessa, ela passa pelo tempo. Então nós temos que saber confiar e esperar no Senhor. Porque aquilo que Ele vai fazer sobre nós é muito maior. Ele não vai apenas salvar o teu filho, livrar ele das drogas,
salvar o teu marido, não. Ele vai fazer do teu esposo, do teu filho, um grande pregador. Um homem que tem o temor do Senhor, para que as pessoas olhem, vejam e digam, grandes coisas fez o Senhor a esses. Às vezes a gente está esperando uma audiência, uma resposta, quando do nada você recebe a resposta do seu advogado, que o juiz ou a outra parte retirou a queixa, que o juiz bateu o martelo no momento que você não esperava. Às vezes, sobre todos os olhos, sobre tudo que está acontecendo à sua volta, parece que é impossível. Mas o Senhor vai lá e fala assim, eu sou o Deus do impossível, quer ver? Pá, manda a vitória, entrega a sua vitória. E aí você canta o hino da vitória e agradece ao Senhor. Então, nós temos que ser como essa viúva. Temos que ter reserva nos céus. Temos que ter intimidade com Deus. E temos que ser obedientes sem questionar. São esses 3 tópicos que eu quero passar para vocês hoje. Que o Senhor venha tocar no seu coração. Que essa palavra venha gerar frutos. E que o seu coração seja boa terra. Eu agradeço e eu te peço, compartilhe o vídeo, comenta, dá like, para que o algoritmo envie para outras pessoas essa palavra. E que essa palavra seja uma palavra de bênçãos na sua e na minha vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, neste momento eu quero te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concedeu, pelo ar que nós respiramos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado muitos milagres, muitos livramentos, mesmo aqueles ao qual nós nem sabemos, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos direcionado. Eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas pessoas nesta manhã, que elas venham ser impactadas com a tua palavra e que a tua palavra venha gerar frutos no coração delas. Que elas venham receber a vitória, a bênção, a libertação, vinda diretamente do teu trono, Senhor. E que elas venham contar que grandes coisas o Senhor fez na vida delas, ó Pai. Que o teu nome, que o teu reino seja engrandecido através da tua palavra. É o que eu te peço. Amém.